diz que eu posso. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente e transformar a minha vida. Glória a Deus. Hoje vamos deixar que a palavra mude a nossa maneira de pensar. Eu oro para que você realmente seja edificado nessa noite. Interrompemos na semana passada e hoje estamos propriamente encerrando a nossa série Daqui para Frente. Eu falei para você que ia ter mais um, eu acabei não conseguindo fazer semana passada e a gente está fazendo hoje o último fascinante episódio dessa série maravilhosa que tem me abençoado muito, que chama-se Daqui para Frente. Se você diz, André, eu não ouvi nenhuma das outras mensagens, não assisti, eu tenho uma boa notícia para você, né? Igual algumas pessoas vão fazer em alguns sites de séries de TV, Netflix e outras parecidas, você pode fazer uma maratona do Daqui para Frente. Olha que beleza. O que é isso? É você abrir o seu computador no site, a gente tem um site só para isso, daquiparafrente.com.br, para P-A-R-A, né? E você pode entrar lá e assistir todas as mensagens, uma atrás da outra, vai ficar ali horas e horas ouvindo a minha voz, tem coisa melhor do que isso. Eu não consigo pensar. E você vai lá e assiste a primeira mensagem, as pessoas entram no seu quarto, o que você está fazendo? Eu estou assistindo uma série fascinante, estou doido para chegar na próxima, e você vai, e você segue, e você vai ver que a gente falou de 6 assuntos, todos eles apontando para a mesma direção, e hoje nós vamos encerrar falando esse último assunto. E para você não precisar fazer essa maratona, eu vou te dar em alguns segundos um pouquinho do que a gente falou durante essas últimas semanas. Então vamos fazer uma pequena recapitulação. A gente falou na primeira semana sobre a pergunta mais importante que um crente precisa fazer. Se você está considerando a possibilidade de um recomeço ou de um início da sua vida cristã, da sua vida em fé, agora de um ponto de partida adulto, porque quando você era criança você ouviu falar de Deus, ouviu falar de Jesus, ou então entrou em algum tipo de religião, mas à medida que o tempo passou, ao que você aprendeu parece que ficou um pouco distante do que você estava vendo, e há às vezes uma necessidade de uma lembrança do que realmente esses valores significam para a gente. Então a pergunta mais importante que alguém pode fazer, se está considerando voltar a crer, voltar a começar, ou reforçar verdadeiramente a sua fé em Deus, é essa pergunta: quem é Jesus? E dependendo da sua resposta, você dá o próximo passo. Quem Ele é para você, quem realmente Ele foi e Ele é hoje. Depois a gente falou sobre o que pode realmente me purificar. Essa é uma pergunta extremamente importante. Porque você encontrou-se com Jesus e talvez você tenha uma impressão, graças a Deus, eu hoje sei que Jesus me purifica dos meus pecados, que Ele me lava. Mas e todas essas minhas lembranças do passado? E todas as marcas que eu trago comigo por causa das coisas que eu fiz ou que fizeram contra mim? O que pode me lavar? O que pode realmente me purificar? E a gente fala um pouquinho sobre isso. Depois a gente perguntou como ser aceito por Deus. E olhamos para o homem que Deus usa para ser o ponto inicial da fé cristã, judaica, islâmica, um homem chamado Abraão, a quem a Bíblia diz categoricamente que Deus o aceitou, que Deus o recebeu, que Deus o aprovou, simplesmente porque Abraão creu no que Deus estava falando. E vale a pena perguntar, será que eu consigo fazer Deus me amar, me aceitar, gostar de mim? De que maneira? Como é que eu posso ser aceito por Deus? Depois a gente falou da questão das regras, você lembra? Como é que isso se aplica no reino de Deus? Será que é um modelo familiar? Ou será que é um modelo contratual, como a gente falou, um modelo de reunião de condomínio? Lembra que a gente falou disso? Quem estava aqui lembra? Será que primeiro eu tenho que obedecer todas as regras para então ser aceito por Deus? Ou será que Deus me aceita, baseado na sua graça, na minha fé, e então Ele me dá regras para que eu possa ter um convívio muito bom com pessoas e com Ele? É uma boa pergunta para você fazer também. Depois a gente falou, quem merece a graça? E o nome graça significa que não é por merecimento, é porque Ele quis te dar esse presente. E é legal também você depois dar uma ouvida nessa mensagem tão importante. Por fim, na semana passada a gente perguntou qual é a base da sua crença. Na semana retrasada, melhor dizendo, a gente desconstruiu um ensino
muitas vezes distorcido a respeito de fé. Porque desde que eu aprendi, desde que eu ensino a respeito de fé, eu percebo que muitas pessoas pegam aquilo e transformam numa coisa que não é. E eu quis simplificar para você que fé é simplesmente, não é uma palavra religiosa, não é uma palavra espiritual, é uma palavra que significa acreditar, somente isso. E você faz isso o tempo todo com muitas coisas. E é o que Deus pede que você faça com o que Ele está dizendo, com o que Ele está falando. Certeza do que se espera, convicção do que não se vê. Talvez você diga, isso é muito difícil. Não, não é. Tanto não é que você faz isso o tempo todo. Você e eu acreditamos em coisas invisíveis e não presentes o tempo todo. Basta fazer a escolha de acreditar. Acreditar é sempre e sempre vai ser uma escolha. Amém, queridos? E foi o que a gente foi falando na semana passada, reduzimos todas as religiões a uma questão de escolha, ou seja, qualquer pessoa pode escolher se vai acreditar no que quiser. E o que faz a religião cristã, se a gente pode chamar assim, o cristianismo, ser realmente a melhor opção para mim e para você? É porque nós acreditamos, nós tomamos uma decisão, nós escolhemos acreditar que o que aqueles homens viram há 2000 anos atrás, eles que estavam totalmente com medo, presos, sem querer saber, não podiam sair de casa porque estavam sendo procurados pela justiça, tinham medo porque acreditavam que Jesus realmente tinha morrido e acabou tudo. Esses homens, algumas semanas depois, estavam intrepidamente, ousadamente pregando o evangelho porque eles viram alguma coisa. Eles viram o nosso Salvador ressurreto. Isso fez toda a diferença. E nós resolvemos acreditar num tempo que nem existia Bíblia, num tempo que não existia nenhum versículo para você guardar ou decorar. Alguém resolveu dizer, eu vi. E outros confirmaram, nós vimos, ele está vivo. E isso mudou tão dramaticamente a vida deles, que esse movimento nunca mais parou. E é disso que eu quero falar hoje com você. Se você está pensando, será que essa é uma boa ideia? Será que vale a pena continuar? Eu quero te dar hoje uma outra coisa que aconteceu, que realmente aconteceu, para você examinar juntamente com essa que eu acabei de falar, que os discípulos de Jesus viram Jesus ressurreto. O que acontece depois disso? Então, para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus. Mateus é um dos discípulos de Jesus. Ele era um coletor de impostos, mas Jesus chama ele para andar com ele. Mateus é um cara que resolve registrar, principalmente para o povo judeu. Toda hora Mateus lembra, isso aconteceu porque os profetas disseram, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, porque ele está falando com os judeus, com o povo de Israel, dizendo, esse homem do qual eu estou tratando é realmente o Messias. Eu quero apresentá-lo como aquele que Deus prometeu. E ele narra tudo aquilo, e é tão maravilhoso, tão tremendo. E é Mateus que escreve aqui o que a gente vai falar a partir do capítulo 16, no versículo 13. Quantos creem que Deus está aqui? Você crê, mas sem ver, né? Você sabe dentro de você, você escolheu crer. Eu oro para que esse Deus presente fale ao seu coração hoje. Porque antes da gente começar a ler, você sabia que só de você colocar os seus olhos na sua Bíblia, pode ser que Deus já comece a falar fortemente ao seu coração? Amém? Para isso, vamos liberar a nossa fé, vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse momento, por essa oportunidade. Nós estamos começando uma nova semana na nossa vida, mas se a gente for pensar no que isso pode significar, do que esse momento de estar em contato com a sua palavra, eu acho que a gente pode ampliar um pouco e dizer, nós podemos estar começando um novo tempo na nossa vida. Nós podemos estar hoje realmente iniciando algo completamente novo, porque uma palavra tua renova totalmente a nossa vida. Uma palavra que vem dos teus lábios transforma completamente o nosso dia, as nossas semanas, os nossos meses. E Senhor, se hoje o teu Espírito vem falar no nosso coração, nós queremos nos render a Ti, nós queremos realmente abrir o nosso coração. Eu digo nós porque eu estou na mesmíssima posição de cada pessoa aqui. Eu dependo totalmente do teu Espírito para falar o meu coração. E Pai, nada de mim, tudo de Ti. Eu creio que a Tua presença enchendo esse lugar vai ser glorificada nessa noite. E nós vamos sair daqui felizes. E algo bom vai acontecer. Nós já Te agradecemos por tudo em nome de Jesus.
Amém. Fala para quem está perto de você, Deus quer falar contigo, fica ligado. Em Mateus 16, 13 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Para aqui só um minutinho. Nesse momento, Jesus está nesse lugar chamado Cesareia de Filipe. Esse lugar é esse que você está olhando aqui na tela hoje. Não tem muita coisa para fazer lá não, é isso aí mesmo, né? E naquele tempo, quando Jesus está falando essas palavras, esse era um lugar fenomenal. Era uma das regiões mais bonitas daquela área e era uma cidade muito importante. E no tempo aproximadamente da adolescência de Jesus, entre os seus 15 e 18 anos, foi que essa cidade recebeu esse nome. Ela tinha outro nome, mudaram o nome para Cesareia de Filipe, que era por causa da morte do então imperador César Augusto, que era uma pessoa absurdamente importante, era o cara mais importante daquele tempo, do Império Romano. César Augusto foi o primeiro imperador romano de verdade, porque o pai dele, que era Júlio César, enquanto governava, a Roma ainda era considerada uma república, mas quando passa a ser um império do tamanho, da intensidade que tinha, o primeiro real imperador foi esse cara chamado César Augusto. E por conta disso, quando César Augusto morre, eles resolvem renomear aquela cidade para Cesareia de Filipe. E talvez, enquanto Jesus está ali com seus discípulos, a gente não sabe, mas talvez eles estivessem conversando sobre isso. Porque a Bíblia começa falando que eles entraram nesse lugar, nessa cidade, e talvez algum deles tenha falado: você lembra que antigamente aqui tinha outro nome? Mudaram o nome por quê? Porque o César Augusto morreu. E eles talvez tenham falado: César Augusto era o filho de Júlio César, filho adotado, filho adotivo. Ele não era filho de verdade, mas filho adotado de Júlio César. E Júlio César, esse homem, esse famoso, ele era endeusado, ele foi divinificado, se é que essa palavra existe. As pessoas transformaram ele num deus, consideravam ele deus, assim como o faraó do Egito também era considerado um deus. O César, né, o czar, aquele rei de Roma, ele era também endeusado, era alguém reconhecido como um Deus, o que tornava o filho adotivo um filho de um Deus. E eles talvez estivessem tratando mais ou menos sobre isso, né? Essa cidade tinha esse homem assim, assado, e de repente Jesus faz essa pergunta: as pessoas falam o que de mim? O que elas pensam? O que elas acham que eu sou? E eles respondem, alguns falam isso, e depois Jesus vai realmente onde ele quer chegar, ele fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu não sei quanto tempo demorou para a resposta vir. Talvez eles tinham pensado para responder direito, mas a verdade é que Simão Pedro, que era um cara de vez em quando um pouco impetuoso, ele toma a frente e responde na frente de todo mundo, e ele responde de uma maneira muito emblemática e fica guardado, registrado para sempre. O que Simão Pedro falou, talvez, mesmo que você não conheça muito a Bíblia, você talvez tenha ouvido o que ele fala. Cadê o controle? Sumiu. Desapareceu. Deixa eu... achei. Vou deixar ele mais à mostra. E Simão fala isso: tu és o Filho do Deus vivo. Jesus, você está me perguntando quem nós achamos que você é? Nós estamos falando de César Augusto, que é um filho de um Deus, que na verdade nem Deus é, e na verdade é morto. Nós nem sabemos onde enterraram Júlio César, e esse filho dele é considerado o filho de um Deus, mas você, Jesus, é o Filho do Deus vivo, num Deus que nunca vai deixar de existir. Nós reconhecemos que você é o Messias, o Cristo, aquele que foi enviado por Deus, você é filho dele. Ao que Jesus diz: muito bom, Pedro, você acertou na mosca. Só que, Pedro, você não é tão esperto assim. Então não foi exatamente você, foi o meu Pai que te deu essa resposta. Não foi nem carne nem sangue, mas foi o Espírito que te revelou isso. E a seguir, Jesus faz uma declaração extremamente ousada, que é onde eu queria que você hoje guardasse no seu espírito essa verdade. Jesus fala: sobre esta pedra
ele começa a falar sobre você, Simão, e faz um trocadilho, ele fala pedrinha e pedra, rocha, porque Simão significa, nesse caso, uma pequena pedra, mas sobre essa rocha, melhor dizendo, Pedro, o nome dele significava pequena pedra, mas sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Jesus está falando, eu vou edificar. Os católicos e os protestantes têm uma certa divergência em relação ao que eles acreditam que Jesus estava falando que era essa pedra. Alguns vão dizer que eles estão falando de Pedro. Tudo bem, a gente não sabe, pode até ser, mas os protestantes vão dizer que não. Na verdade, Jesus está falando dessa declaração que Pedro faz. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ainda que a gente quisesse debater isso, não faz muita diferença, porque o grande lance dessa frase não é essa parte, mas é o que Jesus fala em seguida. É quando ele diz sobre essa pedra, diga eu, e quem está falando ali é o próprio Senhor Jesus, eu edificarei a minha igreja. Bom, Jesus falava naquele tempo uma língua que a gente pouco conhece, que é o aramaico. Era a língua falada pelo Senhor Jesus. O Novo Testamento não é escrito em aramaico originalmente, ele é escrito em grego. Então Mateus, quando chegou nesse momento, em toda a sua carta ele está escrevendo em grego, ele precisa descobrir qual é a melhor palavra para traduzir a expressão igreja, para que a gente entenda o que Jesus está falando que ele vai edificar. Edificarei a minha igreja. E durante muitos séculos, muita gente acreditou e ainda acredita que igreja trata-se de um prédio, que esse nome igreja significa uma construção, porque ele está falando que vai edificar, então deve ser alguma coisa como a gente chama as igrejas por aí, tantas igrejas. Mas na verdade, quando Mateus pega a palavra no aramaico e pensa qual é a melhor palavra no grego para dizer igreja, que Jesus está falando, que a gente nem sabe qual foi exatamente a palavra que ele falou no aramaico, mas Mateus usa uma palavra em grego que chama eclésia. E essa palavra significa só isso aqui, ajuntamento. Não é uma palavra espiritual, não é uma palavra cristã. Na verdade, a expressão eclésia é uma palavra de origem econômica e financeira. É de relacionamentos. Eclésia significa ajuntamento, grupo de gente, ou uma assembleia, ou uma congregação. Ou seja, Jesus está falando, eu vou edificar a minha congregação, o meu ajuntamento, o meu grupo de pessoas. Jesus nunca previu, nem teve a intenção de maneira alguma que um lugar estivesse sendo o que ele vai edificar. Jesus não estava prevendo um lugar, mas ele estava prevendo um povo. Na verdade, se você lê o Novo Testamento, isso fica mais do que claro. A Bíblia fala algumas vezes que Deus não vai habitar mais em construções feitas por mãos humanas, mas ele vai habitar no coração daqueles que creem nele. Jesus veio não para construir um espaço, um lugar onde aparentemente Deus pode ou não pode habitar, mas ele veio para fazer um povo, para edificar um povo. Quem está entendendo aqui, diga amém. Depois que Jesus fala isso, depois dessa previsão, algum tempo passa e ele volta para Jerusalém. Totalmente contra a vontade dos seus discípulos, que falavam para ele, não volte, você não está vendo que estão tentando te matar. Porque ele está falando ali para aqueles 12 homens, eu vou edificar o meu ajuntamento, eu vou edificar a minha congregação, eu vou construir um povo. E eles talvez tenham entendido isso de uma maneira ainda muito superficial, muito rasa. Eu não sei o que ele está falando, o que é isso? Ele vai fazer um povo? Nós somos 12 pessoas. E a gente nem pode sair daqui. Está todo mundo procurando a gente, estão querendo matar a gente. Se a gente pudesse ser alguma coisa, a gente nem estava aqui, a gente já estava em Jerusalém, lá, mandando ver e acontecer. Não está funcionando esse negócio, mas ainda assim Jesus vai. E lá em Jerusalém, ele é preso e é morto. Como a gente falou na semana passada, se alguém perguntasse para Simão Pedro, você foi o cara que fez uma declaração fantástica. Você falou assim, Jesus, você é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que veio salvar a humanidade. O que você acha agora, Pedro? Que ele está morto. Entre a morte e a ressurreição de Jesus, os discípulos perderam completamente a sua fé. E agora, Pedro? Como é que será que Pedro responderia? Talvez ele dissesse,
eu realmente acreditava que ele fosse. Eu achava que realmente ele era o Messias. Eu achava que realmente ele era o Filho de Deus. Mas eu devia estar errado. Eu devo estar errado. Porque não faz o menor sentido. Filhos de Deus significam pequenos deuses. Significa alguém divino. Divino não pode morrer. Como é que ele foi morrer? Eu não sei, eu não entendo, eu não sei explicar. Mas eu com certeza não estava sabendo. Eu, de alguma maneira, me enganei. Ainda assim, algumas semanas depois, esse mesmo grupo de medrosos, que a gente mencionou também semana passada, são esses homens intrépidos, ousados, que vão saindo por todo lugar. Aliás, por aquela mesma cidade onde tudo isso aconteceu, onde eles estavam sendo procurados, eles por ali mesmo, naquele mesmo tempo, eles estão pregando, porque eles viram o Salvador ressurreto. E naquele momento, quando Jesus levanta dentre os mortos, antes dele subir, antes dele deixar a terra, ele faz uma reunião com todos aqueles que realmente acreditavam nele. Com aquelas pessoas que viram ele morrer na cruz e agora estão vendo ele vivo, falando com eles. E ele faz uma reunião com um pequeno grupo, talvez de umas 100, 120 pessoas, que você vai ver depois, no dia de Pentecostes, reunidos. Jesus está ali conversando com eles e ele começa a orientá-los. Eu queria que você abrisse para você ver, em Mateus, no capítulo 28, as últimas palavras que Jesus fala a esse grupo. São famosas palavras que se encaixam perfeitamente com aquela previsão que ele teve. Eu vou edificar a minha igreja, ou a minha congregação, o meu ajuntamento, um grupo de pessoas que vai me representar. E agora ele vai falar algo que tem a ver com isso. E ele diz lá, então, versículo 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, para quem? Para os seus discípulos, para os seus seguidores, para a igreja que ainda estava embrionária, estava ainda próxima de nascer, próxima de começar. E Jesus fala o seguinte, foi-me dado, ou dada, toda a autoridade no céu e na terra. E como eu falei há pouco tempo atrás, eu espero que você, eu não quero soar de jeito nenhum desrespeitoso, eu falo isso apenas do ponto de vista humano. De jeito nenhum eu falaria algo aqui que eu considerasse blasfêmia, porque afinal de contas nós estamos na igreja e eu sou o pastor da igreja, então claro que eu não quero fazer isso. Mas se você parar para pensar e criticar essa frase meramente do ponto de vista humano, essa é uma das frases que absolutamente ninguém mais poderia falar. Qualquer pessoa que falasse uma frase dessa é a pessoa mais arrogante que existe. É a pessoa mais louca para dizer toda a autoridade no céu e na terra agora é minha. Somente uma pessoa poderia falar isso. E a razão por que esses seguidores de Jesus não ficaram nem um pouco escandalizados com essa frase foi porque eles tinham visto esse homem prever o que iria acontecer, e que ele iria morrer, e que ele iria ressuscitar, e isso eles viram acontecer. Está ali na frente deles um homem que venceu a morte. Então, se ele disser que toda a autoridade está sobre ele, todo mundo vai dizer, amém, é claro, tá, nós sabemos, porque nós nunca vimos nada igual, nunca vimos ninguém assim. Jesus fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, já que toda a autoridade me foi dada, uma vez que eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, já que eu posso fazer qualquer coisa, porque eu tenho toda a autoridade, e vocês em mim, se eu mandar, também podem fazer qualquer coisa, porque toda a autoridade me foi dada. Eu vou dizer para vocês como é que eu quero canalizar toda essa minha autoridade. Eu vou explicar para vocês o que eu vou pegar, o que eu vou fazer com essa autoridade que me foi dada sobre todas as coisas no céu e na terra e como eu vou usá-la. E ele diz como é que ele vai fazer isso. Veja o que eu vou fazer com tudo isso. Eles nesse momento devem estar numa expectativa imensa. O que ele vai falar? Toda autoridade, toda autoridade, toda autoridade, todo poder que existe sobre o céu, que já é muita coisa, e sobre a terra, estão nas mãos dele. O que ele vai fazer com isso? Você consegue enxergar esse cenário? Ele começa a falar,
Portanto, vão. O que ele está fazendo? Ele está dizendo o que ele vai fazer com a sua autoridade. Ele vai passar para eles. Vão e façam discípulos de todas as nações. Eles estão no lugar quente, empoeirado. Eles ainda eram foragidos da lei. Eles eram considerados uma seita perigosa. Eles não têm nenhuma influência naquela cidade. Pouquíssimas pessoas realmente conhecem eles. Eles não têm ninguém para ajudá-los politicamente, não tem nenhuma conexão com alguma autoridade, não tem dinheiro nenhum, não tem nenhuma organização, e eles ouvem o seu mestre dizer para eles: eu queria que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês vão em todas as nações, e talvez no meio do grupo alguém levantasse a mão assim: o que você quer falar? O que são nações? Eu já vou te responder, eu quero que vocês vão em todas as nações, em todas as línguas, em todas as tribos, em todas... E alguém mais levantou a mão, o que foi? Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu terminar, né? E preguem esse evangelho e façam discípulos, façam pessoas que vão seguir Jesus, façam pessoas que vão seguir o seu modelo, a sua direção. E ele termina no outro versículo dizendo: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E aí ele foi embora. E eis que eu estarei com vocês até os fins dos tempos. Foi embora. Peraí, Jesus, o senhor falou que vai estar sempre com a gente, o que você está fazendo? Está subindo, está indo embora. Ele vai embora. E esses discípulos voltam para Jerusalém. E o Espírito Santo vem sobre eles no dia de Pentecostes. E nos primeiros 3 capítulos de Atos você vê o que está acontecendo. Para um grupo de 120 pessoas se tornar do dia para a noite 3.000 pessoas, porque um homem também é curado de uma paralisia na porta do templo, e a única pregação deles é: vocês o mataram, Deus o ressuscitou, nós vimos, então há uma esperança para você, arrependam-se e nasçam de novo em Cristo Jesus. E esse movimento, ele é uma explosão naquela região. Ninguém mais consegue ignorar o que está acontecendo. Esses homens estão com uma ousadia, uma intrepidez. Isso mexe com todas as esferas da sociedade, do clero, de tudo. Mais uma vez os judeus estão frustrados, pensando as autoridades judaicas no sentido da religião. Eles falam: meu Deus, a gente acabou de crucificar o líder deles e eles estão fazendo a mesma coisa. É verdade mesmo que um homem foi curado porque eles disseram o nome de Jesus? É verdade. Não é possível, isso não vai parar nunca. Você sabe a resposta. Jesus falou: não, nada vai conseguir parar. Absolutamente. E de repente nasce a igreja, o ajuntamento, a congregação. Finalmente, o movimento começa a se mover. O livro de Atos fala de centenas e depois de milhares de pessoas, não em outro lugar, não há centenas de anos depois, mas naquele mesmo lugar, naqueles mesmos dias, em Jerusalém, milhares de pessoas começam esse movimento chamado igreja, dizendo: Deus fez algo tremendo, ressuscitou um homem dentre os mortos, há esperança para mim e para você. Essa é a prova de que, porque o que aconteceu com Jesus pode acontecer com você também, e ele salvou todos os homens dos seus pecados, e a igreja começa a crescer e a aparecer, e aquilo que Jesus havia predito lá atrás começa realmente a acontecer. Eu vou edificar a minha igreja, não com base em afirmações, mas com base num acontecimento, num evento único, a ressurreição. E queridos, que tempo maravilhoso. Em Atos, no capítulo 2, no final, descreve como a igreja estava indo bem. Tudo vai muito bem, apesar, se você ler o livro de Atos, que não era perfeita, tinha divisões, tinha problemas, tinha gente chata. Toda igreja tem gente chata, menos essa, mas tem. Tinha de tudo. E ainda assim não parava de crescer por 2 anos. Por 2 anos, tudo ia muito bem. E eles pregavam o evangelho em grande parte da região da Palestina.
Algumas viagens aconteceram ali dentro. Iam para o norte, iam para o leste e para algumas regiões. E muitas pessoas se converteram. Mas, de repente, algo terrível acontece. O que acontece é que o movimento para. E o crescimento é interrompido. O que acontece é que uma grande perseguição vem sobre a igreja. E muitos cristãos fogem para escapar daquela perseguição. E aquele movimento que estava indo bem, aquele juntamento que estava sendo crescente, agora dá uma parada e começa a minguar, e começa a desvanecer. E é um momento crítico numa igreja que não parava de crescer. E o que acontece em seguida é algo que não está registrado na Bíblia. E eu vou te contar agora, se você está há pouco tempo aqui na igreja, não fique escandalizado. Na verdade, há uma versão pessoal, minha bem-humorada, do que talvez tenha acontecido. Aparentemente, uma conversa nesses dias aconteceu no céu, onde Deus Pai chama Jesus e fala: filho, vem aqui, vem, eu quero te mostrar uma coisa. Ele aponta para a terra e fala: olha lá, o movimento parou. O crescimento foi interrompido. Jesus olha e fala: é mesmo, estou vendo. Jesus fala, olha, o pai vai falar: eu acho que aqueles homens que você chamou, aqueles 12, eles são ótimos, são fantásticos. Pescador, aquele coletor de impostos, eu acho que eles fizeram um bom trabalho, mas eu acho que eles entenderam alguma coisa errada. Quando você falou, vá por todas as nações, eu acho que eles entenderam talvez Praça das Nações, alguma coisa assim, porque eles só ficaram na vizinhança. Eles só ficaram nos lugares mais próximos ali. Eles não quiseram sair, por alguma razão. Eu acho que eles foram tão bem recebidos, acho que a coisa funcionou tão bem, eles ficaram tão felizes, tão confortáveis com a situação, que eles resolveram ficar por ali mesmo. Jesus, filho, eu acho que seria legal se a gente arrumasse mais alguém, se a gente procurasse uma pessoa. Talvez a gente precisasse recrutar alguém novo. O que você acha? De repente, vamos chamar um cara que seja um líder, uma pessoa diferente. Alguém que não tenha medo de entrar num barco e viajar para algum lugar. Alguém que viaje a trabalho, seja quem for. Alguém com um pouco mais de cultura, que fale algumas línguas diferentes. Alguém que tenha mais influência, talvez tenha conhecimento das camadas mais altas da sociedade religiosa dos judeus, porque assim vão levar ele mais a sério. Alguém que possa falar tanto para judeus, quanto para gregos, quanto para gentios. Quem sabe um cidadão romano. Olha, para ficar melhor, o que você acha de você ir lá embaixo recrutar um fariseu roxo para entrar no nosso time? Porque os seus discípulos estão precisando de um empurrãozinho. E daí, Deus Pai olhou e falou: peraí, olha aquele cara ali. E Jesus olha e fala: Saulo de Tarso? Isso, eu acho que ele se encaixa perfeitamente nesse perfil. E Jesus retrucaria: mas esse cara é o cara que está vindo contra, ele está atrapalhando tudo que a gente está fazendo. Ele está, nesse momento, perseguindo seriamente cristãos. Ele está prendendo essas pessoas, levando cativos para a prisão, fazendo com que eles blasfemem contra o teu nome. Esse cara está justamente jogando muito contra, ele está fazendo sozinho um estrago na congregação. Aliás, se continuar assim, eu acho que ele vai acabar com tudo. E Deus Pai deve ter falado: eu sei, não é demais isso, vamos tentar chamar ele, vamos recrutá-lo. Aí Jesus falou: ok. E lá em Atos, no capítulo 9, queridos, claro que essa é a minha versão, pouquíssimo provável que tenha acontecido desse jeito, mas em Atos capítulo 9 fala desse momento em que Jesus tem um encontro com Paulo e uma conversa com ele. A conversão de Paulo quando ele está indo para Damasco. Cai do cavalo, fica cego, tem um encontro com Cristo, e a sua vida é completamente transformada. Saulo agora vai se chamar Paulo, se converte ao cristianismo, se torna talvez o maior pregador do evangelho de todos os tempos, pelo menos no Novo Testamento ele vai ser considerado assim. E Paulo é uma pessoa extremamente importante para o avanço da igreja. E eu vou te explicar porquê, mas acho que você já sabe. Ele escreve cartas às igrejas, que se tornam a base doutrinária e até comportamental do cristianismo. Paulo conhecia muito bem Pedro, conhecia muito bem João,
André, irmão de Pedro, Tiago, e principalmente Tiago, irmão de Jesus, que era o pastor principal da igreja de Jerusalém. Eles conheciam, inclusive teve um dia que Paulo vai até Jerusalém com uma missão, vamos reunir essa turma toda, porque eu preciso falar um negócio. Ele senta com aquele pessoal todo e fala, gente, o movimento não pode parar, o crescimento não pode ser interrompido, a gente precisa continuar, o ajuntamento precisa voltar a crescer. Em outras palavras, Paulo está dizendo, gente, essa mensagem que nós temos de transformação não é uma mensagem só para os judeus, não pode ser uma mensagem só para os palestinos, essa é uma mensagem para o mundo inteiro. Todo mundo precisa saber disso, do que aconteceu. Ao que os discípulos, obviamente, falaram, é isso mesmo, nós concordamos. E Paulo fala, vamos, a gente tem que ter uma estratégia. Aí Paulo pega um mapa, coloca na parede, também estou inventando essa parte, e ele fala, e tem lá Jerusalém, ele pega uma caneta e faz um círculo em volta de Jerusalém e fala, vamos dividir o mundo, vamos dividir áreas onde a gente vai trabalhar. Nós vamos separar um pedaço para cada um de nós, para a gente poder se organizar. Então está aqui, ele faz um círculo em volta de Jerusalém. Eu falei, vocês ficam com Jerusalém. Eu fico com o resto. E ele ficou. E ele entra no navio, e ele vai circulando por todo o mar Mediterrâneo, para nos principais portos das cidades mercantis, onde houvesse uma sinagoga, onde tivesse um grupo de judeus e até gentios, ou prosélitos. Prosélitos eram gentios que se converteram ao judaísmo e aprenderam os seus costumes. Paulo parava, se tivesse uma oportunidade, e ali ele começava pequenos grupos, pequenas eclésias, pequenos ajuntamentos. E ele gasta, não sei se você sabia disso, 30 anos da sua vida, os últimos 30 anos da sua vida, totalmente dedicados a essa missão. Os últimos 30 anos da vida de Paulo, ele passa viajando, indo de cidade em cidade, sendo preso, sendo torturado, sendo seriamente perseguido, causando ou revoltas ou avivamento, ou principalmente as duas coisas, frequentemente, começando igrejas, plantando congregações, sendo expulso das cidades. Por 30 anos ele instala essas pequenas eclésias por onde quer que ele passe. E ele não ficava repetindo o sermão da montanha, ele não ficava contando as parábolas de Jesus, ele apenas pregava que Deus tinha salvado toda a humanidade dos seus pecados e deu provas disso ressuscitando Cristo. Ele apenas explicava para as pessoas por que ele tinha tomado a decisão de realmente acreditar. E por 30 anos, Paulo faz uma revolução de proporções mundiais. O mundo que era conhecido naquele tempo todo praticamente ouviu falar da mensagem da salvação através de Cristo. E quando Paulo está com seus 60 e poucos anos de idade, ele é preso. Mais uma vez, ele foi preso várias vezes. E ele é preso e levado a Roma. A questão que é diferente é que nesse momento que ele é levado a Roma, já pela primeira vez ele conseguiu sair, de uma maneira milagrosa. Mas dessa vez ele é levado, quem é imperador na época é um cara chamado Nero, que é famoso por ser um cara muito mau. Nero era o imperador e Paulo está aprisionado, está na prisão. Queridos, nós estamos falando de uma realidade que, por mais que a gente tente, não é tão fácil enxergar. Eu sei que a gente vive num mundo violento, num mundo difícil, num mundo onde coisas horríveis acontecem, mas não é comparado ao que acontecia naquele tempo. Esse aqui é um mundo que a gente não conheceu. Um mundo que é ditado pelas palavras de um imperador sádico. Cristãos eram mortos pelos motivos mais banais. Qualquer coisa, se desse na telha, ele matava crente o tempo todo. Eu sei que a gente vive hoje um tempo de grande perseguição aos cristãos, como talvez a gente não vê há muito tempo. Mas ainda não dá para comparar com o que acontecia aqui. E agora Paulo está na prisão, e possivelmente ele sabe que agora sim a sua jornada chegou ao fim. Ele sabe que agora dificilmente ele vai escapar daquilo ali. E talvez, com ênfase no talvez, ele tenha se perguntado, será que deu certo? Será que funcionou o que eu fiz? Será que valeu a pena? Porque o que os romanos fizeram com Jesus,
e fizeram com tantos cristãos, agora vão fazer comigo. Paulo era um ser humano, como eu e você, como qualquer ser humano. Ele teve esse momento. O próprio Senhor Jesus no Getsêmani revela a sua humanidade. João Batista manda alguém perguntar para Jesus: você é realmente o Messias? Porque ele está preso lá. Paulo talvez tenha tido esse momento onde ele se perguntou: será que foi tudo um sonho? Será que eu me precipitei? Será que eu fui ingênuo demais em acreditar que esse movimento cristão realmente podia ser bem sucedido? Realmente podia chegar em algum lugar? Será que eu não fui meio louco para acreditar que a gente ia conseguir resistir ao Império Romano? No mundo onde a maioria está comprometida a adorar os deuses dos romanos, Júpiter, Zeus, nesse lugar. Será que eu não exagerei em acreditar que aquilo que Jesus começou conosco, lá em Jerusalém, iria se expandir tão longe assim? Eu acho que eu posso ter me precipitado. Será que não foi loucura acreditar quando Jesus falou: ide, fazei discípulos de todas as nações, achar que isso ia funcionar? Sendo que aqui em Roma há uma força militar esmagadora, que não deixa a gente dar um passo. E lá está Paulo, na prisão, em Roma, alguns dias da sua execução. Talvez tendo uma crise, talvez, ou não. Com seus 60 e poucos anos de idade, possivelmente numa daquelas manhãs, antes do sol aparecer, ele deve ter ouvido os passos dos soldados vindo na sua direção. Abriram a porta, tiraram ele da cela e o levaram para fora da cidade. Aquela seria a última manhã dele aqui na terra. Eu estou pintando esse quadro porque o que eu vou falar agora, eu vou precisar que você use a sua imaginação com uma dose de esteroides. Tem que dar uma bombada na imaginação. Beleza? Porque eu quero só que você imagine uma coisa. Imagine que, nesse momento em que Paulo sai da prisão e vai até para fora da cidade, nesse caminho, eu e você pudéssemos nos juntar a ele. Eu e você, que sabemos tudo o que aconteceu hoje, pudéssemos ir ao lado dele, andando juntamente com ele, enquanto ele está indo para a sua execução, e nós pudéssemos falar algumas palavras ao ouvido de Paulo. E a gente pudesse sussurrar no seu ouvido: Paulo, cara, não desanima não. Funcionou. Deu certo. Paulo está fazendo uma caminhada nesse lugar que você está vendo, que hoje é assim, o que a gente chama do Fórum Romano. Esse aqui é o Fórum Romano hoje. O que restou dele, obviamente, que é lindo para você visitar, mas não significa nada além de uma bonita vista. Naquele momento, significava para Paulo a sede do seu julgamento. Mais ou menos do lado de cá era a prisão de Paulo, e ele tinha que circular uma dessas ruas para ir para fora da cidade, onde ele seria executado. Não sei se você já teve a oportunidade de ver a beleza dessa cidade. Mas imagina que você está lá andando, juntamente com Paulo, andando do lado dele, e fala: Paulo, a gente veio do futuro, né? A gente sabe, não fique com medo. Paulo, dá uma olhada nessa cidade, dá uma olhada ao seu redor. Hoje, essa cidade que está cheia de imagens e ícones de deuses pagãos, de deuses romanos e de algumas imagens dos gregos, essa cidade um dia vai ser totalmente adornada por ícones que representam Jesus, o nosso Salvador. A cidade na qual você está sendo executada vai ser uma das cidades mais famosas por conta do cristianismo. Ouça, Paulo, todas as várias construções que você está vendo aqui, muitas delas, em cima delas vão ter cruzes. Você vai ver sempre uma cruz, e não é para lembrar da tortura romana, da crucificação, mas é para que todo mundo seja lembrado, é para que haja um memorial de uma única crucificação, que é a morte do nosso Salvador. Você vai ver, você não vai ver, mas isso vai acontecer, Paulo. Paulo, você está vendo ali o circo de Nero. Essa foi uma surpresa, eu não sou um estudioso do assunto, mas a oportunidade que eu tive de estar uma vez na minha vida
em Roma. Eu fiquei muito impressionado. E nessa minha viagem, deixa eu contar uma curiosidade interessante. Você sabe, quando você viaja para um lugar que é bem longe, na Europa, você pensa, eu não vou encontrar ninguém aqui que eu conheço. Engano meu. Está eu com a minha esposa dentro do Coliseu Romano, que para entrar você tem que pagar. Ou seja, não era uma coisa assim, a gente está andando na rua. Dentro do Coliseu Romano. Eu estou tirando uma foto da Rafa, com o fundo bonito do Coliseu. De repente, eu, Pastor André! Minha esposa teve um... né? Falou, não é possível. E era um rapaz daqui da igreja, que estava fazendo a viagem de ouro da Escola Naval, estava justamente no mesmo dia, no mesmo lugar que eu estava. Nesse dia, eu aprendi que o Coliseu não era o lugar onde aconteciam os massacres dos cristãos. Era no Circo de Nero, que era uma pista mais comprida. Lá, naquele lugar, cristãos eram devorados por animais, eram usados como alimentação para animais ainda vivos. Era extremamente bárbaro. Naquele lugar, muitos foram crucificados. Dali a algum tempo, Pedro seria crucificado. Os historiadores vão dizer que de cabeça para baixo. Que eu nem sei como é que funciona isso. Devido à maneira como alguém morre numa cruz, como é que foi que isso aconteceu? Onde cristãos eram atravessados por lanças e colocados como se fossem tochas, botavam fogo nas suas cabeças. Desculpa construir esse quadro horroroso, mas para você ter uma ideia do que estava acontecendo naquele tempo. E Nero fazia isso por esporte, só para iluminar o lugar. Colocava fogo nos cristãos. E se a gente pudesse estar do lado de Paulo, Paulo está vendo lá? O circo de Nero? Paulo, um dia, ali mesmo naquele lugar, será construída uma fantástica basílica para comemorar o seu amigo, São Pedro. Eu creio que essa possivelmente é uma das construções mais lindas do planeta. E se você estivesse do lado dele, talvez fosse legal falar isso para ele. Paulo, vai ser uma das coisas mais lindas. Se você olhar, eu fiquei muito impressionado com as imagens do lado de dentro. Eu sei que a gente tem, pela tradição protestante, a gente tem um certo repúdio, e com certeza a religião, na maior parte da Europa, aponta muito para a morte, diferente de outros lugares que vão tocar em outros aspectos, mas ainda assim, um lugar onde não existia absolutamente nenhuma sombra de cristianismo, há 2000 anos atrás, se tornou uma das cidades mais famosas que promovem a ideia. E a gente pudesse dizer, Paulo, um dia, milhares e milhares, talvez milhões de pessoas vão vir aqui nessa cidade de toda a parte do mundo, para visitar essa cidade só por uma razão. E eles não vão perguntar para o guia turístico, vem cá, você pode me mostrar onde é que fica o palácio do Tibério? Você pode me dizer onde é que Júlio César foi enterrado? Você sabe me dizer qual é o lugar da sepultura de César Augusto? Não, Paulo. Eles virão aqui e vão pedir, será que você pode me mostrar em que lugar o apóstolo Paulo estava preso? Porque a única coisa que vai interessar é saber sobre você. Paulo, eu sei que é difícil você imaginar isso hoje, mas vai haver um dia em que não vai existir mais Império Romano. Vai acabar. Mas vai haver milhões de igrejas em praticamente todas as cidades mais importantes do planeta, em praticamente todos os países desse mundo, em todas as nações, igrejas que vão estar adorando o nosso Senhor e o nosso Salvador. Paulo, todas aquelas cartas que você escreveu e entregou aos amigos que você confiava, esperando que pudesse chegar em Roma, em Éfeso, em Tessalônica, desejando muito que isso acontecesse. Eu queria que você soubesse que isso aconteceu. Suas cartas foram divulgadas. E as suas cartas, Paulo, que você escreveu, serão lidas e ensinadas em mais de 1.200 línguas diferentes. Tenta se colocar um pouquinho no lugar de Paulo. Ouvindo tudo isso, Paulo virá um tempo em que uma vez por ano, no mês que a gente chama de dezembro lá, as famílias vão se reunir de todas as nações e vão até mencionar César Augusto. Mas não é porque eles vão estar contando a história de César Augusto. O primeiro imperador de Roma, César Augusto, o seu nome se tornará uma nota de rodapé na história mais fascinante do nascimento do nosso Salvador.
falo, antes de você precisa saber. Vai chegar um dia onde os pais vão escolher nome para os seus filhos, eles vão escolher Pedro, e vão escolher Paulo, e na hora de dar nome para os seus cachorros, eles vão escolher César e Nero. Glória a Deus, vale a pena. Perdão aos Césares. Mas, mais uma vez, tenta se colocar no lugar de Paulo. A gente está andando do lado dele falando tudo isso para ele. Você acha que Paulo conseguiria imaginar isso aqui? Será que ele imaginaria todas essas coisas que a gente mencionou, que aconteceriam, que estão acontecendo hoje? Eu penso que não, que ele não conseguiria. Mas guarda o que eu vou te falar. Tudo que você vê que aconteceu de lá até hoje, que realmente aconteceu, e preste atenção no que eu vou te falar agora, aconteceu exatamente como Jesus previu que aconteceria. Exatamente como Cristo declarou. Porque lá, do lado de fora, em Cesareia de Filipe, ele pega um grupo de 12 homens apenas e ele diz: eu vou edificar a minha igreja. E as portas do Hades, ou as portas do inferno, ou as portas da morte, não poderão vencê-la. Em outras palavras, queridos discípulos, nem a minha morte, nem a morte de vocês, nem a morte de todos os mártires que vêm, e todas as gerações de pessoas que vão morrer por causa do cristianismo, nada vai impedir o avanço dessa congregação, dessa igreja, desse movimento chamado igreja. Não tem fim, não vai acabar nunca, porque o meu espírito vai enchê-la, porque a minha presença vai habitar nela. Queridos, a igreja vai ser o coração de toda a atividade de Deus na terra até o final. Aleluia. E enquanto vocês forem a todas as nações e convidarem pessoas a serem meus seguidores, eu estarei com vocês até o final. Deus trouxe você aqui nessa noite porque se você está considerando que a sua fé precisa dessa renovação, um ponto de partida adulto para a sua fé, deixa eu te falar, eu não tenho o menor medo de te dizer isso, você tem muitas opções, você tem muitas religiões, há muitas crenças sendo oferecidas, e você pode escolher o que quiser, mas vai chegar um momento, vai chegar um instante na sua vida onde você vai esbarrar com essas duas verdades incontestáveis. A primeira, um grupo de discípulos viu verdadeiramente Cristo ressurreto e começou algo novo. E de lá para cá, a igreja nunca mais parou de crescer, conforme o próprio Senhor Jesus previu que aconteceria. E a melhor parte, talvez, é que seja você quem for, todos os que estão aqui, todos que estão me ouvindo em algum nível, você foi convidado a participar do que Deus está fazendo hoje, do movimento que Ele está realizando. Como assim, André? De que maneira? Sendo igreja, se ajuntando nesse ajuntamento, congregando nessa congregação, associando a uma igreja local, porque é isso que Deus está fazendo nesses dias. Ele está usando a igreja, é através da igreja que Ele está revelando a sua compaixão, é a compaixão da igreja que está sendo revelada, é através da mensagem da igreja, da interatividade que a igreja pode ter com a sociedade, com as oportunidades que Ele mesmo, Deus, proporciona para que a igreja cumpra o chamado de Cristo, é através da influência da igreja. E eu sei que nem sempre a igreja acertou e acerta, pelo contrário, a história da igreja cristã aqui, nesse mundo, aqui no Brasil, é recheada de momentos muito vergonhosos, muitos. Mas essa é a questão. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar da nossa inconsistência, apesar da nossa ignorância, a igreja continua causando grande impacto nesse mundo e não para de crescer.
Eu detesto olhar para trás e lembrar do que aconteceu no tempo da Inquisição. Eu detesto, junto com você, pensar por que foi necessária uma reforma lá atrás, por que a igreja não andou dentro dos trilhos de Cristo, falando sobre a salvação da graça que está escrita em Romanos, por que Lutero precisou se levantar. A gente podia estar em outro nível. Sim, a igreja tem uma série de problemas, uma série de falhas, uma série de divisões, uma série de escândalos, porque é feita de gente, porque é feita de mim e de você. Mas a igreja, apesar de nós, continua sendo a salvação em Cristo. A salvação que eu quero dizer é o transmissor dessa mensagem. Eu acredito que a igreja local é a esperança desse mundo, que é o que Cristo faz através dela. E cresce, 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 não é porque a gente é esperto, não é porque existe um grupo inteligente por trás disso tudo, mas é porque Jesus um dia disse: eu vou edificar a minha igreja, e nada absolutamente vai conseguir pará-la. A pergunta que eu quero deixar com você nesse último encontro, a pergunta que a gente talvez jogue para o PG na semana que vem, porque é legal você conversar e debater isso com outras pessoas, e é legal se você tiver a oportunidade de conversar isso com qualquer pessoa, é essa: se você faz parte disso, se você quer fazer parte disso, se você está envolvido nisso, você não vai ficar estagnado. Qual é o seu próximo passo? Talvez para algumas pessoas aqui o seu próximo passo seja muito simples, é você continuar vindo. Você não tem certeza de nada, você não sabe nada, mas você está curioso. Continue vindo. Talvez o próximo passo seja justamente tirar todas as suas dúvidas para se tomar uma decisão. Para outros que estão aqui, talvez o seu próximo passo seja finalmente colocar sua fé em Cristo Jesus, entregando a sua vida a Ele. Você já ouviu o suficiente, você já sabe, você já entendeu, você já está convencido. E não dá mais tempo para permanecer do mesmo jeito, você precisa tomar uma decisão de mudança. Talvez para outros que estejam aqui, o próximo passo seja ser batizado. E você vai se juntar a centenas e milhares e milhões de pessoas, desde João Batista até hoje, que revelaram publicamente que estão em Cristo Jesus. Talvez para outros que estão aqui seja aprender o valor de dar, de liberar, de ofertar, de abençoar pessoas, abençoar a causa de Cristo, abençoar. Porque você ainda está estagnado, como um cristão ainda imaturo, não sabe como fazer isso. Talvez o próximo passo seja você se envolver num PG, porque não funciona ser igreja apenas que ouve, é muito importante que você seja alguém que transmite, que compartilhe. Não sei, talvez o próximo passo seja servir mais, se envolver mais. Quem sabe Deus já falou para você que você tem uma responsabilidade de influenciar e liderar, e você não está ouvindo, não está querendo ouvir. E para alguns que estão aqui, talvez seja algo ainda maior e mais profundo. Talvez Deus esteja falando com você já há algum tempo, quer confirmar no seu coração que Ele tem um chamado para você, para se cumprir o que Cristo falou lá atrás: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos, seja de que maneira for, em que nível for, em que lugar for. Apenas se posicionar como alguém que quer ser usado por Ele. Porque, queridos, eu estou convicto, a igreja é a esperança desse mundo. Porque nós carregamos a mensagem de transformação. A igreja leva uma mensagem que resolve os 3 maiores crises que esse mundo tem, os 3 maiores problemas que as pessoas mais vivem tratando, mesmo sem pensar, mesmo inconscientemente: pecado, sofrimento e morte. Pecado, sofrimento e morte, todos nós fomos convidados a levar essa mensagem que transforma a todo lugar. E nos tornarmos parte da solução dos problemas. E nos tornarmos mensageiros dessa mensagem maravilhosa. A mesmíssima mensagem que Cristo pregava. A mesmíssima mensagem que os seus discípulos pregavam. E em tempo, porque Jesus está voltando. Não vai demorar muito mais. Não dá para perder mais tempo. Você recebe essa mensagem? Amém. Vou convidar você a ficar de pé, nós vamos orar juntos. Amém. Deus é bom.
É bom você fazer essa pergunta para você mesmo, mas vale a pena você conversar com alguém e dizer, qual será que é o próximo passo que a gente precisa dar? Porque todos nós fomos convidados a participar, a tomar parte naquilo que Deus está fazendo. Se você tem se apropriado dessa verdade, que toda a sua vida está em Cristo, não é para você parar de fazer o que você tem feito, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua família, você tem que fazer tudo. Mas você já parou para pensar que nada é mais importante que isso? Nada é mais importante do que ouvir e obedecer a direção de Deus para a sua vida? Vale a pena. Sempre valeu, sempre vai valer a pena. Se Paulo estivesse aqui hoje, ele ia dizer isso para você: olha, eu já sabia, mas eu não sabia tanto. Ele até fala, a gente sabe em parte. Paulo iria dizer para você: eu não esperava que fosse algo tão imenso. Porque ele não conseguia enxergar tão à frente assim, e você não sabe. Porque a qualquer momento, você chega no final da sua vida, pode ser que muito tempo ainda aconteça depois, e o que pode ser feito? Porque o apóstolo Paulo é um homem, dentre talvez algumas centenas que eu poderia citar para você, que fizeram toda a diferença para eu e você estarmos aqui hoje. E Deus nos chama para, em algum nível, fazer diferença. Se você fizer diferença na vida de uma pessoa, já é bem legal. Se você fizer diferença na vida de uma família, uau! Mas Deus está te chamando para muito mais. Você foi chamado para muito mais. Às vezes, uma pequena diferença, um pequeno início pode engatilhar algo muito maior na vida de muita gente. Amém, queridos? Deus está aqui nesse lugar. Eu estou tão feliz que a gente está junto. Eu oro para que você realmente abrace essa verdade no seu coração. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Senhor, quando eu começo a orar aqui, falar contigo, eu lembro quantas vezes eu sou um objeto do teu amor e da tua misericórdia, porque eu falhei tantas vezes, eu já errei tanto, eu tenho muito mais histórias de erros do que de acertos. Eu acho que eu sou muito parecido com todo mundo que está aqui hoje, e nós podemos levantar nossa voz por causa do teu amor e da tua graça, e dizer: Senhor, muito obrigado. Aqui estou eu, Senhor, usa a minha vida, que eu seja verdadeiramente útil a Ti. Eu quero, meu Pai, talvez eu nunca consiga ser como o apóstolo Paulo, mas eu não sei qual é o Teu plano para mim. Eu quero saber e eu quero cumprir a Tua vontade. Pai, eu oro para que cada irmão que está aqui hoje possa decidir dessa maneira tão especial: se há um próximo passo, eu quero dar esse próximo passo. Eu não quero apenas concordar que ele é bom, eu não quero apenas achar que vale a pena, eu quero agir, eu quero ter uma atitude real, eu quero ser prático nessa decisão. Oh Deus amado, nós oramos uns pelos outros, pedindo hoje, fala a cada coração, fortalece homens e mulheres nesse lugar, dá uma direção, meu Pai, para que uma mudança genuína aconteça dentro de nós, orientada pelo Teu Espírito, embasada pela Tua Palavra, abençoada por Ti, Senhor. Nós rendemos a nossa vida a Ti somente. Jesus é o Senhor da nossa vida. Se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida a Jesus, todos os olhos fechados, onde você estiver, e você disser: André, ora por mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus, tomar a decisão de andar com Ele daqui para frente. Onde você estiver, levanta a sua mão, eu vou orar por você. Se hoje você quer fazer isso, tem alguém que hoje quer tomar essa decisão? Eu estou olhando aqui, não estou vendo ninguém, mas olha, uma pessoa lá. Deus abençoe, querido, graças a Deus. Tem mais alguém? Deus abençoe, queridos, que bom, graças a Deus. Mais duas pessoas. Você que levantou a sua mão, coloca a mão assim no seu coração. Vamos orar juntos todos? Diga assim: Senhor Deus, nessa noite te entrego a minha vida. Não é mais minha, é Tua.
E eu vivo ouvindo e obedecendo a tua voz. Muito obrigado pelo novo nascimento, pela nova vida, pelo novo começo. Eu louvo o teu nome pela obra na minha vida, em nome de Jesus. Amém.